Esse é um país seguro, bonito, barato e onde tem muito mais mulheres do que homens. Sim, você ouviu certo. Parece um sonho, não parece? Agora imagina que mesmo assim, boa parte dos homens desse lugar faz as malas e vai embora. Como explicar isso? É por causa do dinheiro, do clima, ou tem algo mais escondido que ninguém comenta? Pois não estamos falando de qualquer mulher, não. Aqui elas estão entre as mais altas e bonitas do mundo, com aquela beleza natural que chama atenção sem precisar de esforço. Hoje, a gente vai viajar para um canto quase esquecido da Europa, um lugar com arquitetura de tirar o fôlego, uma história pesada e um desequilíbrio populacional que muda completamente a vida de quem mora aqui. E eu já te aviso, o que parece um paraíso para alguns pode ser um desafio enorme para outros. No final, eu quero saber, você encararia viver nesse país cheio de mulheres ou ficaria só na mão? Ops! Ou prefere continuar vivendo sozinho? 1. Onde fica? Sabe aquele lugar que nunca aparece no Instagram, que nenhum amigo seu visitou e que você provavelmente nunca ouviu falar? Pois é, eu tô nele agora. É um país que fica lá no cantinho do mapa, no norte da Europa, perdido entre uns nomes que a maioria mal sabe pronunciar, os tais países bálticos. Soa bonito, né? Mas se eu te pedir para listar quais são, talvez você trave. Eu te ajudo. Estônia, Lituânia e o protagonista da nossa conversa de hoje, a Letônia. A capital se chama Riga e, sério, se você fosse parar aqui de paraquedas, ia jurar que caiu num filme histórico. As ruas são de pedra, os prédios têm cara de outro século e a cada esquina parece que alguém abriu uma revista de arquitetura na sua frente. E não é força de expressão, não. Riga é simplesmente a capital mundial da arquitetura Art Nouveau. Mais de 800 prédios nesse estilo, todos cheios de curvas elegantes, detalhes inspirados na natureza e esculturas que parecem que vão começar a se mexer a qualquer momento. Você anda 5 minutos e tem a sensação de estar dentro de um museu, mas sem pagar ingresso. Só que aí vem o detalhe estranho. Mesmo com toda essa beleza, aqui não tem aquela bagunça de turista com pau de selfie entupindo a rua. É calmo, calmo até demais. Dá a impressão de que a cidade está esperando alguém contar a história dela. E é justamente aí que o negócio fica esquisito. Porque por trás dessas fachadas perfeitinhas, existe um problema que não aparece em cartão postal nenhum. Um contraste tão bizarro que quando eu te contar, você vai achar que estou inventando. E é para lá que a gente vai agora. 2. O passado que mudou tudo. Para entender a Letônia de hoje, a gente precisa voltar no tempo. E eu te pergunto, como um país tão pequeno conseguiu ser tão importante no passado? No início do século XX, a Letônia vivia um momento de ouro. A localização era perfeita, exatamente no meio do caminho entre o leste e o oeste da Europa. Não é óbvio que um lugar assim viraria um centro comercial movimentado? Riga, a capital, recebia navios, mercadorias, culturas e influências de todo lado. Alemães, russos, escandinavos, todos passavam por aqui e deixavam sua marca. Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial. E eu te pergunto, quantas vezes na história um país promissor não foi destruído por estar no lugar errado na hora errada? Primeiro, os nazistas ocuparam a Letônia. Logo depois, foi a vez da União Soviética. E quando um país é engolido por potências desse tamanho, você acha que a identidade dele sobrevive intacta? A cultura foi sufocada. Milhares de letões foram arrancados de casa e enviados para campos de trabalho na Sibéria. Ao mesmo tempo, vieram para cá pessoas de outras partes da União Soviética, russos, bielorrussos, ucranianos. Não é óbvio que isso mudaria completamente a composição do país? A independência só veio em 1991, na chamada Revolução Cantada. A partir daí, a Letônia tentou se reconstruir. Entrou na União Europeia, na OTAN, adotou o euro. A economia reagiu, mas será que é possível apagar décadas de trauma e transformação social tão rapidamente? Porque basta olhar para a população de hoje para perceber que algo não está no lugar. Um detalhe que parece apenas uma curiosidade estatística, mas que na prática afeta todos que vivem aqui. E é exatamente isso que vamos descobrir agora. 3. O enigma da população. Agora me diz,
O que acontece com um país quando ele começa a perder gente rápido demais? Desde 1990, a Letônia já viu 1/3 da sua população desaparecer. Não é uma queda lenta, é um esvaziamento. E você acha que isso não muda a vida de todo mundo que fica? Os números assustam. Parte dos jovens foi embora atrás de salários melhores em outros países da Europa. Os que ficam, muitas vezes, não têm filhos. E o resultado é simples. A população está envelhecendo e diminuindo ano após ano. Mas aqui vem o detalhe que torna essa história diferente de qualquer outra. A Letônia tem muito mais mulheres do que homens. Parece algo positivo? Espere um pouco. A cada 84 homens, existem 100 mulheres. Isso significa que, estatisticamente, 16 mulheres vão ficar sem um parceiro, mesmo que todas quisessem casar. E não estamos falando de qualquer mulher. Estamos falando de um dos países com mulheres mais altas do mundo, média de 1,75 m e conhecidas pela beleza natural, sem exageros de maquiagem. Agora pense comigo. Como é viver num lugar onde a concorrência é tão desproporcional, mas na direção oposta do que acontece na maioria dos países? Para os homens estrangeiros, parece o cenário perfeito. Mas para muitas mulheres daqui, isso é um problema sério. Afinal, se já faltam homens e boa parte deles vai embora em busca de trabalho, quem sobra? E aqui entra a pergunta que vai guiar o resto dessa história. Por quê? Mesmo com tanto potencial aparente, esse país está vendo seus homens fugir e suas mulheres ficarem? 4. O problema de sobra de mulheres. Você já parou para pensar que nem sempre aquilo que parece um paraíso realmente é? Na Letônia, o fato de ter muito mais mulheres do que homens cria um cenário curioso, mas também revela um problema que não aparece em foto bonita no Instagram. Pensa comigo. Se já existe uma escassez de homens e muitos dos que estão aqui sonham em trabalhar fora, o que acontece com quem fica? O resultado é simples. A concorrência por relacionamento se torna desproporcional. E não é raro ouvir mulheres daqui dizendo que já perderam a esperança de encontrar o cara certo no próprio país. E por que esses homens estão indo embora? A resposta começa no bolso. Apesar da Letônia parecer barata para quem vem de fora, com hospedagens acessíveis, comida boa e preços baixos, para quem vive aqui, a conta não fecha tão fácil. O salário médio gira em torno de 1.000 euros por mês, e com esse valor, você precisa pagar aluguel, manter a casa, estudar, se locomover e ainda tentar guardar alguma coisa. Agora me diz, dá para competir com o salário que o mesmo profissional ganharia na Alemanha ou no Reino Unido? E não é só questão de dinheiro. O clima aqui também pesa. O inverno é longo, com poucos dias de sol, e isso afeta até o humor das pessoas. Não é coincidência que a Letônia esteja entre os países com maiores índices de depressão e uma das taxas de suicídio mais altas da Europa. Você ficaria por aqui se tivesse a chance de recomeçar em um lugar com mais oportunidades e mais luz do dia? No fim, o cenário é contraditório. Um país seguro, bonito, cheio de mulheres incríveis, mas onde boa parte dos homens não vê futuro e prefere ir embora. E é aí que a pergunta muda de direção. Será que esse é mesmo um paraíso para homens estrangeiros? Ou é um alerta de que, se tanta gente está saindo, pode haver algo mais profundo acontecendo por aqui? 5. Barato para turista, difícil para morar. A primeira impressão engana. Se você vier para a Letônia como turista, vai achar que caiu no paraíso do custo-benefício. Pensa só, um apartamento enorme, bem no centro de Riga, por menos de $10 a diária. Um café quentinho por alguns cents. Um vinho decente por pouco mais de €1. E uma refeição típica, completa, que te deixa satisfeito e ainda sobra, por menos do que você gastaria em um fast food por aí. Agora me diga, com preços assim, quem não pensaria em se mudar para cá? O problema é que, para o morador local, a matemática é outra. O salário médio na Letônia é de cerca de 1.000 euros por mês. Parece razoável? Então lembra que desse valor você vai tirar aluguel, contas, transporte, alimentação, impostos e ainda lidar com um inverno longo, que exige roupas e aquecimento caros. Não é difícil entender por que muitos preferem arrumar as malas e tentar a sorte em países vizinhos, onde o mesmo trabalho rende muito mais.
E aqui entra a pergunta que não quer calar. Será que viver em um lugar bonito, seguro e barato para turistas compensa quando você está do outro lado, pagando as contas todos os meses e sentindo na pele as limitações da economia? Porque para quem vem de fora, a Letônia é quase um segredo bem guardado. Mas para quem nasceu aqui, o encanto pode não ser suficiente para segurar alguém por uma vida inteira. E é exatamente aí que entram outros dois fatores que pesam nessa decisão, e nenhum deles tem a ver com dinheiro. 6. O clima que afasta. Agora me diga, você se imagina vivendo num lugar onde, no inverno, o sol pode aparecer só por algumas horas e em alguns dias nem dá as caras? Porque é exatamente isso que acontece aqui. O inverno na Letônia é longo, frio e cinza. As temperaturas chegam facilmente perto de zero, e isso, acredite, não é o mais difícil. O que realmente pesa é a falta de luz. Você acorda, ainda está escuro, sai do trabalho, já escureceu. E aí vem a pergunta inevitável: quanto tempo até isso começar a mexer com a sua cabeça? Não é por acaso que a Letônia está entre os países com as maiores taxas de depressão da Europa. E mais alarmante ainda, ocupa o segundo lugar em número de suicídios no continente. Como explicar isso em um lugar que, aos olhos de um visitante, parece tão tranquilo e seguro? A resposta não é simples. Parte vem do peso histórico que o país carrega. Parte vem do isolamento que o clima impõe. E quando você soma tudo isso a uma economia limitada e a um futuro incerto, a vida aqui deixa de ser o cartão postal que a gente vê nas fotos. Agora pense comigo, se até os moradores sentem esse peso, como seria para alguém que chega de fora esperando viver um sonho? É por isso que, para entender a Letônia de verdade, você precisa olhar além das fachadas bonitas e começar a enxergar o que está por trás. E acredite, isso fica ainda mais claro quando você caminha por Riga, observa o dia a dia e percebe como o cenário muda de um bairro para outro. 7. A vida em Riga. Imagine que a gente está andando lado a lado pelo centro de Riga. Você olha para cima e vê prédios com fachadas cheias de detalhes, cada janela parecendo uma obra de arte. E eu te pergunto, como é que um lugar tão bonito consegue ser tão pouco conhecido? Logo a gente chega ao coração da cidade velha. As ruas de pedra, as praças com feiras de Natal, o cheiro de vinho quente e pão de centeio saindo das barracas, parece cena de filme, não parece? E aí eu te mostro uma curiosidade. Riga tem mais de 800 prédios Art Nouveau, o que a torna a capital mundial desse estilo. É como andar dentro de um museu, mas sem filas, sem multidões, sem aquela pressa típica das cidades turísticas. Só que basta sair um pouco das ruas históricas para a paisagem mudar. O charme medieval dá lugar a construções soviéticas, bairros simples e mercados populares. Você vê senhores vendendo legumes, peixe fresco e, ao fundo, ouve conversas em russo. E aí vem outra pergunta. Como é viver numa cidade onde 25% da população é de origem russa, com duas culturas que convivem, mas que nem sempre se misturam totalmente? No Mercado Central, você encontra de tudo, do tradicional pão de centeio às ervilhas pretas com bacon, que para eles é o prato nacional. Tudo barato, saboroso e simples. E curiosamente, mesmo com a renda média baixa, você ainda vê pelas ruas carros de luxo, BMW, Mercedes e até alguns Porsches. Paradoxo, não? É nesse contraste que Riga se revela, uma mistura de passado e presente, de riqueza e dificuldade, de beleza e desafio. E é também nesse cenário que começa a ficar mais claro porque tantos homens daqui preferem ir embora, deixando para trás um país onde as mulheres são maioria. 8. Por que os homens fogem? Depois de andar por Riga, ver suas ruas, mercados e contrastes, a pergunta inevitável é: por que alguém iria querer ir embora de um lugar bonito, seguro e cheio de mulheres? A resposta está em várias camadas. Primeiro, o bolso. Com um salário médio em torno de 1.000 euros, muitos homens olham para fora e veem que podem ganhar o dobro ou o triplo fazendo o mesmo trabalho na Alemanha, no Reino Unido ou na Escandinávia. Quem teria coragem de dizer não a essa oportunidade? Depois, o clima. Inverno longo, dias curtos, pouco sol. Você acorda no escuro, volta do trabalho no escuro e isso vai minando a energia, a motivação, o ânimo.
Quantos anos você aguentaria assim, sem pensar em buscar algo diferente? E ainda existe o peso da história. Décadas de domínio estrangeiro, mudanças forçadas na população, uma economia que nunca voltou totalmente ao que era. Isso deixa marcas e muitas vezes cria uma sensação de que, por mais que a vida seja boa em alguns aspectos, o futuro aqui é incerto. Agora junte tudo isso: salários mais altos lá fora, clima mais ameno, mais oportunidades. Você entende por que tantos homens pegam as malas e vão embora, mesmo deixando para trás um cenário que, para um visitante, parece quase perfeito? E é justamente aí que está a ironia. Para quem chega de fora, a Letônia parece o paraíso, um país seguro, culturalmente rico e com mulheres em número muito maior que homens. Mas para muitos daqui, esse paraíso é, na verdade, um lugar de partida. E a grande questão é: será que esse desequilíbrio, com mais mulheres ficando e mais homens saindo, está mudando a própria essência do país? 9. Visão de um turista. Agora, vamos inverter a perspectiva. E se, em vez de morar aqui, você viesse só para visitar? A experiência seria outra, não seria? Como turista, a Letônia é um achado. Você desembarca em Riga e logo no primeiro dia já sente que está em um daqueles destinos secretos que só os viajantes mais atentos conhecem. A cidade é segura, limpa, cheia de história e, para completar, seu dinheiro rende muito mais do que em boa parte da Europa Ocidental. Você acorda, toma um café por menos de €1, passeia pelo centro histórico cercado por prédios que parecem obras de arte e, no almoço, come pratos típicos pagando menos do que gastaria num fast food no Brasil. E aí me diz, quem não se encantaria com isso? Além disso, tem experiências que não custam nada. Caminhar pelas ruas de pedra, ver o reflexo das torres históricas no rio, sentir o cheiro de pão de centeio recém-assado, visitar o mercado central, espiar vitrines com chocolates e vinhos baratos. Se quiser se aventurar mais, dá para conhecer uma praia no Mar Báltico ou até visitar o Castelo de Turalda, e tudo isso sem estourar o orçamento. Vendo assim, não parece um destino perfeito? Mas aí vem a pergunta: será que a impressão de um turista é suficiente para entender o que é viver aqui todos os dias? Porque o visitante vê o cenário de conto de fadas, mas quem mora conhece também os bastidores. E é justamente essa diferença de percepção que torna a Letônia um país tão curioso. A Letônia é um país onde sobra beleza, sobra história e sobra mulher. Mesmo assim, muitos homens daqui vão embora. Para quem visita, parece um paraíso. Para quem vive, pode ser um desafio diário. E aí eu te pergunto: você encararia morar num lugar onde tem mais mulheres do que homens, mas falta quase todo o resto? Me conta aí nos comentários. E se você chegou até aqui, comenta Letônia, para eu saber quem são os fiéis do canal. Ah, e não deixa de conferir o vídeo que está aparecendo na tela agora. Valeu e até a próxima!